Eu fui fazer filosofia nos anos 1970, né? E, portanto, dos muitos conselhos, eu até escrevo isso no livro, na introdução, dos muitos conselhos que meu pai me deu, eu segui vários deles, mas um não. Quando ele disse, não faça filosofia, você vai viver de quê? Eu disse, de filosofia. E aí ele disse, você vai viver de quê? Né? Claro, ele era diretor de banco, minha mãe professora, alguém aos 17 anos de idade, que tivesse duas intenções. Uma era que eu tive, fazer filosofia. Pareceria estranho, né? Pareceria algo assemelhado à perda da razão. Né? Afinal de contas, qual seria o óbvio? Medicina, direito, engenharia, menino de classe média, né? Claro, ia mergulhar direto numa área dessa. Segundo, que eu decidi não só que eu ia fazer filosofia, como queria fazer uma experiência religiosa. E eu entrei num convento. E fiquei 3 anos na clausura, enquanto eu fazia filosofia. Eu entrei na universidade e aí entrei no convento da Ordem Carmelitana Descalça, que é uma ordem, né, que é mais ou menos assemelhada em várias coisas com a Ordem Franciscana, que tem a editora Voz, não é idêntica. E uma das coisas boas foi que, concomitantemente, a explicação para ele do porquê que eu ia fazer filosofia, eu tive que explicar para ele também porquê que eu ia ser monge. Essa segunda parte ficou mais fácil. Ele aceitou. Ele achou tudo bem, acho que é uma escolha tua, mas filosofia, né? Foi importante fazer junto, né? Tanto a parte de religião quanto Claro, da filosofia. porque eu tenho formação religiosa católica na minha família e eu queria fazer uma experiência religiosa que fosse densa. Eu não queria olhar a religião como superficialidade, pelo lado de fora. Falei, bom, o melhor modo de olhá-lo é ficando dentro daquilo que é uma vida religiosa, monacal, né? Uma vida que seja monástica também. E aí fui. Fazê-lo estudando filosofia foi algo decisivo na minha formação. Porque eu não só convivia com outras pessoas que também estudavam isso, porque no clero católico, aqui quem é sacerdote, né, ou quem nos ouve, sabe muito bem disso. No clero católico é necessário fazer filosofia como graduação e depois teologia. É um tempo longo de estudo. E a filosofia compõe exatamente esse campo. Muita gente diz assim, por que se faz filosofia se você vai ter uma atividade no campo religioso? Quem sabe você, com essa filosofia, não vai perder tua fé. Essa é uma das intenções. Não que você perca, mas que você possa submeter aquilo que entende como sendo tua vocação, teu modo de vida, a um pensamento mais balizado, mais meditado. Porque a filosofia, de fato, nos coloca algumas indagações, né, que o mundo da fé, não o mundo da teologia estrito sensu, mas o mundo religioso da fé, ele fica mais abalado. Haja vista que, por exemplo, Bertrand Russell, que eu acabei de citar, era um grande matemático e era ateu, né? E o que acontece, né? Eu recebi já recentemente até um e-mail de um ouvinte, professor Cortella, que falou isso. Ele é católico e ele começou a estudar filosofia. E cada vez que ele estuda mais e avança na filosofia, ele dá um passo atrás na religião. Estudar filosofia, mergulhar na filosofia, te afastou da religião? Pode fazer, né? Para algumas pessoas, a mim não. Né? O estudo da filosofia me marcou mais pela necessidade de ter um pensamento mais meditado, né? Mais estruturado, mais sistemático. E a religião tem essa possibilidade também. Nós não podemos esquecer que uma boa parte dos pensadores na área de filosofia, eles não tinham a marca do ateísmo, por exemplo, nem tinham a ausência de uma prática de religiosidade. O ateísmo metodológico, né, que é um termo até técnico que a gente usa, ele será mais característico do século XVIII e XIX. Né? Se você olhar, quando Sócrates faz o enunciado em relação àquilo que é a base da filosofia socrática, que é o conhece-te a ti mesmo, isso é algo que ele leu no templo de Apolo, e que ele enuncia como sendo uma orientação de Apolo. Portanto, filosofia e religião andaram de braços dados por muito tempo. E elas ainda o fazem. Não é que muita filosofia te afasta e pouca te deixa dentro. É que uma pessoa que tem religião, que não é meditada, não é consciente, não é autônoma, ela se enfraquecerá nisso com qualquer coisa. Não precisa ser filosofia. Pode ser um pouco de psicologia, um pouco de física, um pouco de cosmologia, né? Você já se lembra, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, eu costumo lembrar sempre, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é, tá? Você tem gente que é tonta na filosofia, na política, né, na imprensa, né, em qualquer lugar.
Então, e tem gente que é tonta na religião. Por isso não é a filosofia que te coloca ou te retira do campo religioso. Ela poderá dar mais fundamento para que se nele permaneça. Eu, por exemplo, eu não saí do convento porque eu estava estudando filosofia. Eu saí porque eu achei que a minha experiência, né, ela estava já completa no que eu desejava, mas eu queria ir para a docência. E para a docência fui.